5 amigos: Eduardo, Lívia, Jonas. Por Isquiraí e Caio decidiram acampar em uma antiga casa de madeira, perdida no interior da Bahia, perto de uma trilha esquecida. A casa estava abandonada há décadas, mas era perfeita para quem queria beber, rir e curtir a noite sem ninguém por perto. Logo na chegada, algo os incomodou. Ao redor da casa, todas as árvores estavam marcadas por arranhões profundos, como se garras tivessem tentado cortar os troncos. Mas ninguém ligou, dizendo que era coisa de animal. Na primeira noite, durante a bebedeira, Caio saiu para urinar na mata. Minutos depois, ouviram um grito sufocado. Quando correram para procurar, encontraram apenas o boné dele no chão e manchas frescas de sangue levando para dentro da floresta. Assustados, trancaram as portas, mas pela janela começaram a ver olhos brilhando na escuridão. Dezenas deles, imóveis, observando. O silêncio era absoluto, até que uma voz rouca, imitando a de Caio, chamou da mata. Ei, gente, abre a porta! Eduardo, nervoso, tentou usar o celular, mas não havia sinal. Então, algo bateu na janela com violência, quebrando o vidro. Uma mão deformada e comprida agarrou Jonas e o puxou para fora com força sobre-humana. Seu grito ecoou até ser cortado de repente. Priscila e Lívia choravam, agarradas uma à outra. Eduardo tentou manter a calma, mas ouviram passos dentro da casa. Menos alguém havia entrado sem arrombar. Do corredor, uma sombra alta, com membros finos e alongados, se arrastava devagar, emitindo estalos, como ossos quebrando. Eles correram para o porão, mas lá encontraram o pior: pedaços de ossos espalhados. Crânios quebrados, mandíbulas presas em pregos, como se fossem troféus. Priscila gritou, e a criatura desceu atrás deles. Em segundos, ela foi agarrada e partida ao meio, o sangue respingando nas paredes de pedra. Eduardo e Lívia tentaram fugir pela mata, correndo desesperados. Mas cada vez que olhavam para trás, viam uma coisa mais próxima, os olhos refletindo no escuro. Eduardo tropeçou e a criatura caiu sobre ele, arrancando sua garganta com um único movimento. Lívia, coberta de sangue, correu até perder a voz de tanto gritar. No dia seguinte, um grupo de trilheiros encontrou a casa. No chão da sala, havia apenas 4 cadeiras, cada uma com uma cabeça cuidadosamente colocada sobre o assento. E na parede, escrito em sangue: os olhos da mata sempre veem. 4 amigos: Tatiane, Murilo, Helena e Vitor decidiram passar o feriado explorando trilhas pouco conhecidas na Serra Negra. Interior de São Paulo, no meio da mata, encontraram uma casa de pedra coberta de musgo. As janelas estavam quebradas, mas dentro havia velas derretidas, ossos espalhados e símbolos riscados nas paredes. Murilo, o mais corajoso, disse que provavelmente era coisa de macumba abandonada e que não havia perigo. Rindo, acenderam algumas velas e decidiram usar a casa como abrigo. Na primeira noite, Helena acordou com o som de cânticos baixos vindos do lado de fora. Espiou pela janela e viu figuras encapuzadas, imóveis, olhando para casa. Quando chamou os outros, as figuras já haviam sumido. Na manhã seguinte, encontraram uma marca gravada na porta, um círculo com 3 linhas cortando o meio, ainda molhado de sangue fresco. Vitor queria ir embora, mas Tatiane dizia que era só coisa de caçadores ou moradores assustando. À noite, o pesadelo começou. As figuras encapuzadas entraram sem quebrar portas, surgindo simplesmente dentro da sala. Não falavam, apenas cercaram o grupo, segurando-os com força sobre-humana. Murilo tentou reagir, mas teve o braço torcido até o osso rasgar a pele. O sangue foi usado para completar o símbolo no chão. Um altar de pedra se ergueu no centro da sala. Helena foi a primeira, amarrada e deitada no altar, gritou, até que uma faca de pedra foi cravada em seu peito. O sangue escorreu, formando desenhos no chão, que começaram a brilhar em vermelho. Em seguida, Tatiane foi puxada pelos cabelos e teve a garganta cortada diante dos outros. O corpo ainda espasmando, enquanto o sangue era coletado em uma tigela de barro. Os cânticos ficaram mais altos, mais frenéticos. Murilo tentou fugir, mas ao alcançar a porta, viu que a mata tinha desaparecido.
Havia apenas escuridão infinita, como se o mundo além da casa não existisse mais. A entidade já estava ali. Vitor, o último vivo, foi colocado de joelhos diante do altar. A sombra gigantesca surgiu atrás dos encapuzados, com chifres e olhos como carvões em brasa. Antes que pudesse gritar, teve o rosto esmagado contra as pedras repetidamente até virar apenas massa disforme. Quando tudo terminou, o altar brilhou intensamente. A entidade devorou os corpos, restando apenas ossos queimados. Então, silêncio. Dias depois, exploradores encontraram a casa intacta, limpa, como se ninguém tivesse estado ali. Apenas no chão, em letras gravadas, como cicatrizes na pedra, estava escrito: outros virão. O sangue nunca cede. Lenata e Gabriero, um casal que gostava de aventuras, decidiram passar o fim de semana em uma antiga casa de fazenda abandonada, no interior de Minas Gerais. A propriedade tinha fama de ser mal assombrada, mas para eles, era só mais uma lenda, perfeita para dar emoção. Na primeira noite, explorando os cômodos empoeirados, encontraram uma porta trancada no andar de cima. O cadeado estava velho, enferrujado, mas ainda firme. Gravado na madeira, alguém havia escrito em letras tremidas: não abra. Gabriel, brincalhão, disse que aquilo era coisa de filme barato e forçou a porta. Mas desistiu, deixando para depois. À noite, enquanto dormiam, ouviram um raspar constante vindo do andar de cima. Era como unhas arranhando madeira, sem parar. Renata queria ir embora, mas Gabriel insistiu que era apenas o vento. No segundo dia, encontraram marcas novas na porta trancada, como se algo tivesse batido com força de dentro para fora. Naquele momento, um cheiro de podre começou a se espalhar pela casa, forte o suficiente para fazê-los vomitar. À noite, a porta se abriu sozinha. Não com estrondo, mas devagar, como se alguém tivesse destrancado por dentro. O corredor ficou tomado por um silêncio absoluto, até que uma voz rouca, quase um sussurro, chamou: Renata. Eles entraram. Dentro do quarto não havia móveis, apenas marcas de sangue seco espalhadas pelas paredes, como mãos arrastadas. No centro, uma figura magra, de pele acinzentada e olhos fundos, estava agachada. Quando levantou a cabeça, o maxilar se abriu além do natural e soltou um grito que não era humano. A coisa avançou. Gabriel tentou protegê-la, mas foi agarrado e arrastado para dentro, enquanto a porta se fechava violentamente atrás dele. Renata, desesperada, bateu e chutou, até que o grito de Gabriel cessou. Quando conseguiu arrombar a porta, o que viu a paralisou. O corpo dele estava pendurado no teto, com os olhos arrancados e a boca costurada, enquanto o sangue escorria em símbolos no chão. Antes que pudesse correr, sentiu mãos geladas, segurando seus tornozelos. Olhou para baixo, braços saíam das tábuas do chão, dezenas deles puxando-a para dentro. Seu último grito ecoou pela casa antes que o silêncio voltasse a reinar. Dias depois, caçadores encontraram a casa. Todas as portas estavam abertas, exceto uma, a do quarto trancado. Agora, escrito com sangue fresco na madeira, lia-se: agora somos dois. Carolina e Mateus, namorados há 3 anos, decidiram viajar para o interior do Paraná em busca de tranquilidade. Alugaram uma cabana rústica no meio do mato, próxima a um rio. O lugar parecia perfeito. Sem vizinhos, sem barulho de cidade, só os dois. Na primeira noite, a calma se quebrou. Enquanto jantavam, ouviram 3 batidas fortes na porta. Mateus abriu, mas não havia ninguém. Apenas o vento frio passando pelas árvores. Rindo nervosos, decidiram trancar bem as portas e esquecer o ocorrido. Mas ao irem dormir, Carolina acordou no meio da madrugada com uma sensação estranha. O quarto estava gelado, a respiração saía em nuvens brancas. Ao olhar para o canto escuro, viu uma figura agachada, imóvel, encarando. Assustada, ela piscou os olhos e a coisa desapareceu. No dia seguinte, encontraram marcas de mãos sujas de lama nas janelas e na porta dos fundos, como se alguém tivesse rondado a cabana durante a noite. Mateus tentou acalmar Carolina, dizendo que devia ser algum morador
da região. Na segunda noite, os acontecimentos pioraram. Durante um blackout repentino, ouviram passos pesados dentro da cabana. Quando acenderam a lanterna, viram a mesa de jantar arrastada para o meio da sala. E em cima dela, riscados na madeira, estavam os nomes dos dois, escritos com algo escuro que parecia sangue seco. Apavorados, decidiram ir embora de madrugada. Mas, ao abrirem a porta, a floresta parecia ter se transformado. O caminho de terra que levava à estrada havia desaparecido, substituído por árvores retorcidas, todas inclinadas em direção à cabana, como se tentassem prendê-los à lei para sempre. Tentaram correr, mas a cada volta que davam, surgiam novamente em frente à mesma porta da cabana. Foi quando Carolina percebeu. Dentro da floresta, escondidas entre os troncos, havia várias figuras humanas, imóveis, observando, todas com os olhos refletindo como vidro, sem piscar. Na última gravação encontrada no celular de Mateus, só se ouve o choro de Carolina e a voz dele dizendo: eles não querem que a gente vá embora. Eles querem que a gente fique. Dias depois, um morador da região encontrou a cabana aberta, sem móveis, sem sinais de vida. Apenas 2 pratos na mesa e 2 cadeiras viradas para a parede, como se alguém tivesse sentado ali e ainda estivesse olhando. 4 amigos, Mariana, Igor, Lucas, Bianca e André, resolveram alugar uma casa antiga perto de uma cachoeira, em Goiás. A dona do imóvel, uma senhora idosa, apenas disse: voltem antes do escurecer. A casa não gosta de visitas à noite. Eles riram e ignoraram o aviso. A construção era simples, feita de madeira, com janelas rangendo e cheiro de mofo. Mas a atmosfera começou a mudar ao anoitecer. O vento cessou, os insetos pararam de cantar, e o silêncio ficou tão denso que parecia sufocar. Durante o jantar, a lâmpada piscou várias vezes até queimar. No escuro, ouviram um barulho de batidas rítmicas nas paredes, como se alguém estivesse batendo do lado de fora. André abriu a janela, mas não havia ninguém menos, apenas a mata fechada. Na madrugada, Mariana acordou com Bianca chorando baixinho. Ao tentar consolá-la, percebeu que Bianca estava parada diante do espelho, repetindo sem parar: ela está atrás de mim. Ela está atrás de mim. No reflexo, Mariana viu algo impossível. Uma mulher alta, com cabelo encharcado cobrindo o rosto, dentro do quarto, atrás de Bianca. Quando virou-se para olhar, não havia nada. O grupo ficou apavorado, mas Igor, o mais cético, dizia ser alucinação causada pelo medo. Então, decidiram dormir todos juntos na sala. Porém, às 3 da manhã, a porta da frente se abriu sozinha. Langendo lentamente. O vento trouxe consigo um sussurro: saiam. Quando tentaram correr, Lucas não conseguiu atravessar a porta. Era como se uma força invisível o prendesse dentro da casa. Seu corpo foi lançado contra a parede e ele caiu desacordado. No chão, apareceram marcas de mãos escuras, queimadas na madeira, como se algo tivesse segurado ele com violência. Desesperados, pegaram Lucas e tentaram fugir pela janela. Mas, do lado de fora, a mata estava diferente. Árvores tortas, sem folhas, todas apontando em direção à casa, como braços tentando empurrá-los de volta. O que restou na manhã seguinte foi encontrado por um grupo de trilheiros. A casa estava completamente vazia, sem móveis, sem sinais de pessoas. Apenas um espelho quebrado no meio da sala, refletindo, de algum jeito, 5 silhuetas paradas atrás de quem olhava para ele. 5 amigos Camila, Júlia, Rafael, Tiago e Bruno decidiram passar um fim de semana em uma casa antiga no interior de Minas Gerais, cercada por uma densa mata. A propriedade havia pertencido ao avô de Rafael, que sempre avisava a família para nunca voltar ali depois do pôr do sol. Mas, como jovens curiosos e descrentes, eles ignoraram os avisos. Na primeira noite, enquanto bebiam e riam na varanda, o gerador de energia falhou. A única iluminação passou a ser a lua filtrada pelas árvores. Foi então que ouviram o primeiro assobio vindo do mato. Não era um animal, era um som humano, prolongado, assoviando uma melodia lenta e aguda. Bruno tentou afastar o medo e disse que devia ser algum caçador, mas ninguém na região
morava por perto. Dentro da casa, começaram a reparar em detalhes estranhos. Retratos antigos virados para a parede, marcas de unha profundas na madeira da porta do quarto principal e símbolos riscados no teto, como se alguém tivesse tentado se proteger de algo. Camila, sensível desde pequena, dizia sentir um frio diferente em alguns cômodos, como se alguém os observasse. Na madrugada, Tiago acordou com passos pesados no corredor. Quando abriu a porta, não havia ninguém. Mas o corredor estava cheio de pegadas molhadas, como se alguém tivesse vindo da floresta para dentro da casa. A porta de entrada, porém, continuava trancada. No segundo dia, decidiram explorar a mata ao redor. A poucos metros da casa, encontraram um altar de pedra, coberto por velas apagadas e restos de oferendas antigas. Júlia, assustada, quis voltar, mas Rafael, teimoso, pegou um pedaço de pano preso no altar. Na mesma hora, um vento forte soprou pela mata, fazendo todos ouvirem de novo o assobio, só que desta vez, muito perto. À noite, o pavor se intensificou. Um por um, os amigos começaram a ver sombras humanas paradas nos cantos dos cômodos, imóveis, apenas observando. Quando acendiam lanternas, nada estava lá. Mas sempre que a luz falhava, elas surgiam novamente. O ápice aconteceu quando Bruno desapareceu. Foram procurá-lo pela casa e o encontraram no quarto do avô de Rafael, deitado na cama, os olhos abertos e a boca arreganhada em um grito silencioso. Ele estava vivo, mas não respondia. Apenas repetia baixinho o mesmo assobio que vinha da mata. Na última noite, enquanto tentavam fugir, a floresta parecia se fechar ao redor deles. Os caminhos mudando como se fossem um labirinto. A cada passo, o assobio ecoava em todos os lados, até que perceberam. Não estavam sozinhos. Entre as árvores, dezenas de figuras escuras surgiam, todas com os olhos brilhando no escuro, assoviando em uníssono. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu depois. Só se sabe que, semanas depois, moradores locais encontraram a casa abandonada, com as portas abertas e 5 cadeiras dispostas em círculo na sala, todas viradas para a parede. E segundo quem passa por ali, quando a noite cai e o vento sopra, ainda é possível ouvir o mesmo assobio arrastado, vindo do coração da mata.